No Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, versículos de 21 a 28, narra a história de uma mulher cananeia que se aproximou de Jesus e pediu a ele uma grande bênção. O texto diz, que Jesus saiu de Jerusalém e foi para as partes de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom fica além de Israel. Hoje é ali aquela região do Líbano, mas Tiro e Sidom, ele eram duas cidades que pertenciam à antiga Fenícia, Tiro, a capital, e Sidom, a região ali dos fenícios. E quando nós vamos estudar assim a origem, o nome dessas cidades, nós vemos lá em Gênesis que Sidom, ele era o filho de Canaã, que Canaã era filho de Cã, filho de Noé. Então, ali aqueles povos, eram os cananeus, e esses povos, eles tinham um outro tipo de doutrina religiosa. Eles eram povos que tinham, as suas divindades, eram envolvidas com tanto misticismo, com uma prática religiosa livre de culto, não só às divindades, mas também ao próprio eu, Então, ali aquelas pessoas, elas viviam segundo as suas próprias leis. Então, Jesus ele partiu para aquela região ali, por que Jesus ele partiu? Porque ele foi buscar as ovelhas perdidas de Israel que se encontravam, nessa região, nessas áreas. Então, quando Jesus ele foi para esse lugar, muitas pessoas ali já conheciam, já sabiam da fama dele, Então, ali houve uma mulher, enquanto Jesus caminhava por aquelas terras, uma mulher cananeia se aproximou dele. E ali ela levantou um clamor a Jesus. Ela disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Então, aqui ela fala para Jesus, ela conta, a sua dor. Mas antes dela contar a sua dor, ela reconheceu que Jesus era um filho de Davi, ou seja, uma mulher de um outro povo, de uma outra fé. Ela conhecia as promessas de Deus sobre o povo de Israel. Ela conhecia, ela sabia que o Messias, esperado por Deus, ele viria na linhagem do rei Davi. E aquela mulher humildemente reconheceu em Jesus, que Jesus era esse Messias, E só nessa primeira parte aqui nós já podemos assim nos alegrar, Ver que muitas vezes, o reconhecimento que Jesus esperava no meio dos seus, ele acabava tendo num povo que não era dele. E assim também muitas vezes pode acontecer na nossa vida. Jesus disse que não há profeta sem honra senão na sua própria pátria, entre os seus amigos e os seus parentes. Jesus, quando ele fala isso, é para mostrar uma realidade, porque muitas vezes no meio que nós estamos, as pessoas ficam procurando levantar situações do nosso passado. E essas pessoas acabam se levantando como verdadeiros inimigos, E muitas vezes essas pessoas, elas acabam não acreditando no chamado, na obra que Deus tem para fazer através, de nós, Quando nós nos levantamos para fazer a vontade do Senhor. Então aqui são muitas lições, que nós podemos aprender. Então, Jesus está nesse lugar tão distante, aproximadamente 167 quilômetros de distância. Ali ele pôde achar uma mulher, que não era do seu povo e reconheceu que ele era um filho de Deus. Mas, mesmo aquela mulher tendo, reconhecido em Jesus, o texto diz que ele não respondeu palavra. Se você for ler, você vai ver isso. Então, Jesus deixou aquela mulher ali clamando, nem a interrompeu. Mas os seus discípulos, como diz o texto, eles ficaram muito incomodados. Só que o incômodo dos discípulos, das pessoas que estavam ao lado de Jesus acompanhando,
não foi um incômodo para que o Senhor agisse com misericórdia, né? Mas criticando a postura dela e pedindo para que a solução fosse: Jesus, despede essa mulher, manda ela logo embora, porque ela está nos incomodando. Né? Então, assim, eu aprendo também uma lição muito importante, que o nosso incômodo diante do clamor das pessoas que precisam, né, que estão sofrendo, não pode ser, né, aquela coisa de deixa eu resolver logo esse problema, ou então afastar essas pessoas logo porque elas estão me incomodando. Né? Deixa eu ouvir logo o que essas pessoas querem e mandá-las logo embora porque não suporto esse tipo de clamor. Então, nós vemos aqui algo, né, que precisava ser trabalhado dentro dos discípulos e que precisa ser trabalhado dentro de nós, se nós agimos assim dentro do chamado de Deus para a nossa vida, ou até mesmo diante, né, das circunstâncias ao nosso redor, né, diante daqueles que sofrem. Né? Será se o sofrimento deles nos incomodam para clamarmos, para sermos intercessores por eles, ou para repeli-los, né? Para afastá-los, né, de nós? Precisamos prestar atenção nisso. Então aqui Jesus ele responde aos seus discípulos dizendo assim: olha, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bem, isso aqui é uma realidade, né? Nós sabemos que Jesus, ele veio, né, para o povo judeu. Ele veio ali começar o seu ministério ali. Mas em João, no capítulo 1, versículo 11, diz, né, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Então, Jesus ali, aquela mulher, né, ela foi, né, a resposta, né, desse versículo, né, dessa situação que estava acontecendo ali no ministério de Jesus. Aqueles que ele, né, se preocupava ali em relegá-los a Deus novamente, não estavam se importando na sua maioria, mas os gentios. Né? Então, olha que coisa interessante. Depois dela tanto clamar, aquela mulher então chegou diante de Jesus e o adorou. Depois que ela o adorou, disse: Senhor, socorre-me. E essa é uma das partes mais lindas do texto, né? Porque ela clamou ao Senhor e o Senhor não respondeu, mas ela poderia desistir, né? Ela poderia, né, sair até criticando o Filho de Deus, mas não. Ali ela tirou força da sua fraqueza e ela se prostrou, falou assim: Ele pode, eu sei que Ele pode. E ela o adorou, reconheceu quem Ele era. Né? Então, assim, antes, né, dela tornar a pedir, ela parou tudo que ela estava fazendo, não estava funcionando. Né? Não estava, melhor dizendo, não era a forma correta. Então ela se prostrou diante de Jesus e o adorou. Né? Isso nos ensina a agirmos dessa mesma forma. Né? Antes de fazermos petições, mas darmos ações de graça, louvar o Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele já tem feito. Né? E a adoração, o Senhor, a palavra do Senhor diz que Deus busca verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade, não em Jerusalém, nem em Samaria, mas, né, em toda a terra, né? Não só ali no monte, nem no templo, mas em qualquer lugar. Deus, ele procura adoradores. Então, Jesus, ele disse assim para ela: olha, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Jesus aqui estava usando uma metáfora, né? E essa metáfora pode sim, né, parecer ali que Jesus estava ofendendo aquela mulher. Mas aquela mulher não levou para o lado pessoal. Ela levou como uma lição. Porque verdadeiramente Jesus, né, Jesus estava querendo dizer aqui que ele não podia parar, né, a obra que ele estava fazendo no meio dos seus para atender os outros povos.
né, colocando, né, os outros povos como os cachorrinhos. Então aquela mulher, ela não se ofendeu. Sabe o que ela reagiu diante né, daquela palavra de Jesus? Porque ele era um mestre. Aquela mulher, ela disse assim ao Senhor: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, olha a resposta daquela mulher, né? Dizendo que as bênçãos que estavam, né, vindo sobre os judeus, sobre, né, o povo ali de Israel, poderia sim alcançar os gentios, nem que seja por migalhas. Né? Aquela mulher ali, humildemente, ela reconheceu, né, que ela poderia alcançar, nem que seja as pequenas coisas, né, através, né, daquilo que estava acontecendo ali com o povo de Israel. Então Jesus virou para ela e disse: ó, mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. Então Jesus ali, né, mostrou, né, revelou diante de todos que a fé que tanto ele busca nos corações, ele encontrou numa gentia, numa mulher, né, que não estava ali debaixo das promessas diretas de Israel, né, mas ela estava, né, mediante a fé, recebendo as promessas em Jesus Cristo. Então esse texto é um dos, né, meus textos favoritos, né, que mostra aqui uma realidade muito importante, né, que é essa perseverança diante, né, daquilo que nós precisamos. Né? Existem sonhos que não são necessidades para nós, mas existem coisas na nossa vida que são necessidades. Né? O caso, aquela mulher precisava se ver livre daqueles demônios que atormentavam a vida da sua filha. Era uma necessidade, ela precisava resolver aquele problema. E ela foi na pessoa certa. No meio dos seus, do seu povo, não havia ali um Salvador. Mas ela reconheceu, através das profecias, através da palavra, que um viria, mas de um outro povo, né? De um povo que ela poderia, né, ser inimiga. Mas ali ela reconheceu que Jesus era o seu Salvador também. Né? E essa história também, né? São tantas coisas, né? Tantas lições que já falei aqui, mas eu destaco essa, né? Eu destaco essa perseverança dessa mulher. Eu destaco, né, a postura dela de lidar com uma palavra que ela poderia levar para um lado pessoal, ela poderia se ofender, né? Nós estamos numa geração em que as pessoas se ofendem com qualquer coisa. Né? As pessoas, elas ficam, né, frustradas com qualquer coisa, qualquer não, qualquer espera de Deus é suficiente para essas pessoas, né, desistirem da vida. E aquela mulher perseverou, né? E é tão interessante, né, a maneira, né, como ela agiu ali, né, em relação à fé. Jesus disse: olha, mulher, seja feita conforme a sua fé. E o texto diz que imediatamente naquele mesmo momento que Jesus liberou essa palavra, a filha dela foi liberta na sua casa. E aquela mulher recebeu aquele milagre, né? E aquela migalha, aquela porção ali, né, para os gentios, foi dada a vida daquela mulher. Aquela mulher, com certeza, ela levou, né, os feitos do Senhor onde ela estava plantada. Então eu quero, né, finalizar essa palavra, né, dizendo para você que tem uma necessidade, para você que busca, né, do Senhor, né, um milagre, busca, né, viver uma necessidade que você precisa, não uma vaidade, mas algo que você realmente necessita, você possa confiar, porque a palavra do Senhor já é o sim, né? E muitas vezes o Senhor está querendo trabalhar na sua fé, né? Se você realmente crê. E nós podemos ver aqui que os gentios, né, eles reconheceram que Jesus era um filho de Davi, o Messias tão esperado, né, pelo povo judeu. Então, que possamos dar a Jesus a verdadeira honra que ele merece, né, dar a ele,
né? O verdadeiro louvor, a verdadeira glória, porque Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Amém?